Pessoal do Virando Jurista, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de entrevistas. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre o Ministério Público e o nosso convidado é o Dr. Fábio de Xavier Moraes, ele que é promotor há 14 anos aqui em São José dos Campos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação do senhor, que para nós é motivo de grande honra e alegria. Bem, eu que agradeço o convite, é um convite importante não só para enquanto promotor de justiça, mas para mim também enquanto pessoa. Isso revela a importância de contribuir no mínimo possível para com a formação do acadêmico de direito e para qualquer pessoa que venha acessar o site, as redes sociais do movimento Virando Jurista. Eu também não posso esquecer aí de agradecer não só a você pelo convite, mas também aos demais integrantes do Virando Jurista e aos seletos alunos das faculdades de Direito de São José dos Campos que em alguns júris me prestigiam com a presença, com o contato, com as perguntas, e eu sempre digo que isso é um incentivo ao promotor de justiça. Muito bem, fica aí o registro para você, jovem acadêmico. E começando a nossa entrevista, gostaria de perguntar para o senhor como foi a decisão pela carreira de promotor de justiça e também como foi o preparo para o concurso público. Bem, a primeira decisão que se tem é fazer o bacharelado em Direito. Entre tantas profissões, hoje você escolhe o bacharelado de Direito e há sempre aquela preocupação inicial do que eu vou fazer quando me formar, do que eu vou ser quando me formar. Essa é uma preocupação que não deve existir. A sua escolha ela surge durante o curso. É quando você analisa as instituições e suas funções, estuda a magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria advocacia, é que você vê que tal ou qual profissão é condizente com a sua realização. E comigo não foi diferente. Ao longo dos 4 anos, e quando me formei eram 4 anos apenas de bacharelado em Direito, eu optei pelo Ministério Público. No início tornou-se uma paixão e hoje nós temos uma relação de amor. Eu não vejo de outra forma, nesses 14 anos, a relação que eu tenho com o Ministério Público. A questão do estudo, de como eu me preparei, de como se estuda para o Ministério Público, ou para a magistratura, ou para a Defensoria Pública, não existe fórmula. Cada pessoa tem seu jeito, sua maneira de compreender mais rapidamente, mais facilmente a disciplina. É um ledo engano quando se pensa que a fórmula que foi um sucesso para um, será também um sucesso para você que está em vias de fazer um concurso. É como um exemplo que eu cito em relação a livros, a autores. E esse autor, qual autor o senhor indica? Qual o melhor para tal ou qual matéria? Para tal ou qual banca? E eu respondo, não existe. O melhor autor é aquele que você entende, que você compreende, que lhe permite formar uma crítica acerca da matéria e daquilo que possivelmente lhe será perguntado. Quando estudei também, eu tinha horários pré-definidos. Eu sempre cito a questão das opções que se faz durante o estudo. Não é um processo fácil, é um processo que exige do acadêmico, que exige do estudante, e você acaba tendo que fazer opções. O que eu vejo hoje, neste aspecto, é que muitos estudantes a concurso público, eles não dedicam o suficiente nos estudos. Às vezes você tem que estudar mais tempo para atingir uma finalidade maior e que lhe trará maiores frutos. E, por exemplo, me permita, com a devida vênia, alguns não deixam de ir a determinados compromissos para essa dedicação mais exclusiva. Quando cheguei à prova oral do Ministério Público do Estado de São Paulo, a título de exemplo só, eu cheguei a estudar cerca de 10 a 12 horas por dia, isso num espaço aproximadamente de 4 meses. Era uma dedicação exclusiva. Minha sócia assumiu o escritório de advocacia, mas me rendeu os frutos que hoje eu tenho como promotor de justiça, e o principal deles, volto a ressaltar, é a satisfação
de integrar o Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito bem, ficam aí as considerações e que sirva para você, jovem estudante, você que está se preparando aí para a carreira de promotor de justiça, como incentivo e dicas de preparo para que você consiga o que você sonha. Muito bem, partindo agora para o Ministério Público. O que é o Ministério Público em si? Quais são suas competências e finalidades? Bem, quando se traz essa pergunta à baila, você é remetido ao artigo 127 da Constituição Federal. É ali que você tem não só o conceito, mas também a finalidade do Ministério Público. O artigo em si estabelece que o Ministério Público é uma instituição permanente, uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, uma instituição que incumbe a defesa da ordem jurídica, a defesa da ordem democrática, dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Esta é não só o conceito, na opinião deste promotor de justiça, mas a função de um promotor de justiça, no caso do Brasil, dentro do ordenamento jurídico. Uma questão importante a ser ressalvada neste conceito e que é muito pouco abordada é o que significa instituição permanente e qual é a importância deste conceito no ordenamento jurídico. Bem, a instituição permanente é aquela que dura, é aquela que não pode ser desfeita, é aquela que não pode ser limitada. E quando nós vemos as funções institucionais do Ministério Público, que hoje que foram sempre importantes e hoje mais destacadas pelas operações que aí vemos dia a dia, como a Lava Jato, por exemplo, e tantas outras que correm nos estados da Federação, essa importância se sobreleva. E se você não tiver essa garantia de uma instituição permanente, além de outras, mas principalmente esta, outros poderes poderiam abolir a própria instituição como um todo e eu me permito dizer também limitar o seu poder de atuação. E, aliás, esta questão de limitar o poder de atuação do Ministério Público, ela é vista em alguns projetos de lei que correm junto ao Congresso Nacional, a exemplo daquele que desvirtua a questão da lei que busca regulamentar a questão da probidade administrativa dentro do Brasil. Num aspecto mais restrito, as funções do Ministério Público, elas se dão tanto na esfera administrativa, quanto na esfera civil, quanto na esfera criminal. O Ministério Público ele é titular da ação penal. O Ministério Público ele é responsável pela ação de inconstitucionalidade de leis municipais, estaduais, junto a tribunais de justiça ou órgãos ou os tribunais superiores, bem como representações nesse sentido. O Ministério Público também ele é responsável por ação civil, uma ação que se estabelece na ausência, por exemplo, de responsáveis por um interdito, por uma pessoa incapaz. Ele é titular, ele é um dos titulares da ação por ato de improbidade administrativa. Ele é responsável pelo inquérito policial e diligências dentro do inquérito policial. Ele também pratica atos como inquérito civil, procedimento preparatório de inquérito civil, que se destina principalmente a tutelar direitos individuais, coletivos e indisponíveis para que se possa posteriormente propor uma ação civil pública nesse sentido. E aqui não me refiro apenas ao ato de improbidade administrativa, mas às ações de consumidor, às ações de direitos da infância e juventude. É o Ministério Público também responsável pela defesa dos povos indígenas, isso principalmente no âmbito da Procuradoria-Geral da República. É o Ministério Público também responsável pelo controle externo da atividade policial. Nesse caso, ele que fiscaliza como a atividade policial vem sendo prestada, a adequação dessa atividade aos procedimentos e processos previstos em lei. É também responsável pelo acompanhamento do controle e fiscalização dos presídios, de como os presos estão sendo tratados, de como está a situação do presídio, a questão da direção, a questão dos benefícios. E uma das principais funções hoje também do Ministério Público, como já dito, é esta questão dos interesses indisponíveis, dos interesses coletivos e dos interesses individuais indisponíveis.
Muito bem, ficam aí então os esclarecimentos. Na resposta do senhor, o senhor citou a Procuradoria-Geral da República como responsável também pela defesa dos povos indígenas. E muitos têm dito ultimamente, com os casos da crise política que nós temos visto no Brasil, a citação do órgão Procuradoria-Geral da República e da figura do seu representante, o Procurador-Geral da República, que na última semana trocou de representante. Gostaria de perguntar para o senhor, o que é a Procuradoria-Geral da República? Bem, quando se fala em Ministério Público, você tem o Ministério Público Estadual, como, por exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, do Paraná, do Rio de Janeiro, ou seja, são os ministérios públicos de cada estado que compõem a federação. E existe também o Ministério Público da União, o Ministério Público, então, do Distrito Federal e Território, o Ministério Público Militar, o Ministério Público que compõem estes são todos de âmbito federal. No caso, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe da instituição no âmbito federal. Não confunda esse termo chefe como o mandante, como aquele que vigia. Não, pelo contrário, ele chefia, ele delibera questões de ordem administrativa e trabalha em cima disso, trabalha em cima de operações, ele coordena a forma como a Procuradoria será administrada ao longo de 2 anos ou 4 anos, caso reeleito. O Procurador-Geral da República, a exemplo do que acontece com o Procurador-Geral de Justiça, no caso dos estados, ele é eleito pela própria classe. Né? Os 3 mais votados, os 3 nomes mais votados, são encaminhados ao Presidente da República. O Presidente da República não tem o compromisso de escolher o mais votado, e foi o que aconteceu na última eleição, que se elegeu uma Procuradora da República, uma Subprocuradora da República, para chefe da instituição nos próximos 2 anos. Ele é depois sabatinado pelo Senado Federal e então toma posse como chefe da instituição do Ministério Público Federal, chamado MPF. É importante dizer também e salientar que no âmbito do Estado, o chefe da instituição é o Procurador-Geral de Justiça, também eleito pela classe. Os 3 mais votados são encaminhados ao governador do Estado. A mesma regra do Ministério Público Federal vale para o Ministério Público Estadual, ou seja, ele não tem a obrigação de nomear, de indicar o mais votado, ele tem que, dentre a lista tríplice, escolher um dos nomes. No Estado, não há necessidade de que o procurador seja aprovado pela Assembleia Legislativa e ele assume aí por 2 anos, possível de uma recondução, o cargo de Procurador-Geral de Justiça para chefiar o Ministério Público Estadual neste caso. Cabe também uma ressalva que o Ministério Público Federal, como já dito, ele é dividido. Né? Você tem o Ministério Público da União, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu já disse que o chefe da instituição tem um procedimento de escolha que, ao final, culmina com a aprovação do Senado Federal. E é este chefe, nomeado e empossado no cargo, ou seja, o Procurador-Geral da República, que nomeia os demais procuradores gerais, no caso do Trabalho, Militar e do Distrito Federal e Territórios. Para esses 3, não existe eleição. É algo que fica a cargo do Procurador-Geral da República. Muito bem, são com esses esclarecimentos que agora você já sabe a diferença entre o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, bem como a função, a representação aí do Procurador-Geral da República. Ainda sobre o Ministério Público Federal, muito se falou sobre as 10 medidas contra a corrupção proposta pelo Ministério Público. Gostaria de perguntar ao senhor o que são as 10 medidas contra a corrupção. Bem, num linguajar simples, houve uma iniciativa popular levantada por meio de um trabalho do Ministério Público Federal, cujo objetivo principal, e é o objetivo principal, é garantir uma maior punibilidade ou uma maior retribuição àquelas condutas que configuram ato de improbidade e que, no entender deste promotor de justiça, são responsáveis pelas maiores mazelas do Brasil. Por quê? Porque quando você fala de um delito de homicídio, você está falando de um homicídio
que vai repercutir um efeito entre vítima, familiares de vítima e na sociedade quando vê esse homicídio de tal ou qual forma. Quando você fala em atos de improbidade, em desvio de dinheiro público e enriquecimento ilícito, você fala de conduta que repercute na sociedade de maneira direta. É o hospital que não funciona, é o remédio que falta, é a educação mal prestada, é aquele pedinte que vem no sinal. E são situações hoje notadas de uma maneira veemente no país. Como promotor de justiça, eu acumulei outras comarcas, recentemente Paraibuna, e pode-se ver a situação lamentável de um hospital. A carência de remedicação, a carência de recursos na educação, a carência de creche. E aí se pergunta, o país é um país com recursos, é um país sólido que está regredindo. Hoje, se seca, salvo o melhor juízo, o dano ao erário supera bilhões. Bilhões. E quando essas medidas vêm, elas vêm, na verdade, para reforçar aquilo que já existe. Porque quando a gente analisa cada uma das medidas, salvo alguma delas, elas trazem um conceito de reforça, de dizer as coisas terão que ser diferentes ou as consequências serão mais danosas. Então nós temos aí, a título de exemplo, a questão dos crimes contra a administração pública. Se a gente for na lei, na parte do Código Penal ou na lei esparsa que trata desses crimes, nós vamos ver às vezes penas pequenas, do tipo compensa. E a maioria dos seres humanos, quando vê aquilo, diz compensa. Então, essa mudança, que é a primeira delas, ela visa justamente trazer uma pena mais grave, trazer uma consequência mais grave e tornar crime hediondo aquele enriquecimento ilícito que supere 10 mil salários mínimos, hoje em torno de 8,8 milhões. Então veja que você vai dificultar benefícios àquele que causou um ilícito que incide sobre o tipo penal dos crimes contra a administração pública. A questão da lei também vem com os recursos. O Brasil é conhecido como um país de recursos. Você recorre de tudo até conseguir aí institutos como a prescrição, prescreve-se. E hoje, por exemplo, você tem um exemplo, do meu ponto de vista, a questão de pedidos de vista, nos tribunais superiores. Você pede vista e aí depende, obviamente, do desembargador, do ministro, retornar o processo à mesa. E uma das medidas que seriam interessantes e discute-se é estabelecer prazo para esses pedidos de vistas. Você já agiliza a questão do processo. Vem também medidas que repercutem sobre a própria lei e ação de improbidade administrativa, de maneira a tornar mais ágil o processo, mais efetivo o processo. Eu exerci funções em Paraibuna, em São José, de promotor de justiça com atribuições em atos de improbidade. Haviam ações que superavam 5 anos. O Estado não pode dar uma resposta, o Ministério Público não pode esperar para propor uma ação ou esperar uma resposta. São medidas que exigem efetiva prestação jurisdicional. Há também a questão, e aqui nós estamos abordando algumas delas, senão nós vamos longe, a questão da prescrição, o que eu volto lá em cima, dos recursos, que às vezes o processo volta prescrito. São muitos processos no Brasil. Então você tenta alterar o instituto, e aí creio, aumentando os prazos prescricionais, de maneira que o crime que consta dessas medidas não venha a prescrever tão rapidamente. A questão do caixa 2, eleitoral, que se diz que não é caixa 2, é óbvio que é. Se você tem um recurso que está provado, que não foi contabilizado adequadamente, dentro de uma prestação de contas eleitoral, ele é caixa 2, ele é ilícito.
Mas as contas estão corretas, aprovadas. Ora, podem estar formalmente aprovadas. Eu posso apresentar recibos, outros itens e tudo mais. Mas, daí, quando se descobre esse caixa 2 dizer que a aprovação de contas elide o delito, elide o ato, no meu conceito como promotor de justiça, é um equívoco. E abordando outro ponto, um ponto final, aqui não vou tratar das 10 medidas, se refere à questão da responsabilização de juízes, procuradores e promotores. Quando o juiz extrapola, não só o juiz, mas o promotor, extrapola a sua atribuição, é óbvio que ele vai ser responsabilizado. Isso não é de hoje, isso não é de ontem, isso é do tempo em que eu ingressei na carreira do Ministério Público. Todas as funções têm suas responsabilidades. O advogado tem sua responsabilidade, a responsabilidade para com o cliente, a responsabilidade também para com a sociedade, quando faz uma atuação dentro de um processo. E todas as profissões são assim. Agora, o que se quer, na verdade, a grande discussão acerca disso, é o celeuma, de que o juiz não pode decidir contra posicionamento majoritário. Então, o juiz não está mais decidindo. O juiz está sendo está tendo uma situação em que ele é levado a decidir de acordo com o entendimento majoritário. A análise da má-fé de um promotor quando ele propõe uma denúncia que futuramente é julgada improcedente. Ora, isso são questões que no meu conceito, voltam na segunda questão de hoje. Isso não são meios de coibir aquela característica da instituição como permanente e essencial à função jurisdicional do Estado? E a pergunta que fica é por que hoje se discute isso? E é óbvio que a resposta está às claras. O que se precisa saber também, e poucos sabem, é questão de estatística em matéria de corrupção. Hoje, aliás, em 2016, foram 26 mil investigados por corrupção e 2 mil ações civis públicas, se eu não me engano, no ano de 2015, propostas em todo o Brasil. É um número alto, é um número alarmante. E é preciso que, eu peço a licença, que o povo brasileiro comece a enxergar essas situações que tanto mal causam à sociedade e não ao indivíduo considerado isoladamente. Muito bem, ficam aí as considerações com relação às medidas contra a corrupção e também a responsabilidade, seja do Ministério Público, do magistrado ou então da sociedade. Nós, como acadêmicos, todos nós temos a responsabilidade de combater esses males. Muito bem, agora nós vamos partir para as perguntas dos acadêmicos. O primeiro acadêmico que nós temos aqui é o Matheus, ele é acadêmico de Direito na Univap, e ele pergunta o seguinte: nessa carreira de promotor de justiça, apesar de muito vislumbrada, existem dificuldades e riscos nessa carreira? Olha, eu vou responder pelos 14 anos que eu tenho como promotor de justiça. Riscos consideráveis, como por exemplo, atentado contra a vida, eu nunca passei, não vi. Já tive colegas que tiveram, que tiveram até escolta. Uma única situação há um bom tempo eu tive uma suposta ameaça e mais nada além disso, não passou da suposição, então eu não vejo risco na carreira. Eu sempre digo o seguinte: ser promotor de justiça significa respeitar. A pessoa que você denuncia, a pessoa que figura no polo passivo de uma ação civil pública, de um inquérito civil, ela respeitará você, promotor de justiça, se você a respeitar. Eu faço 8 anos de júri e nunca nenhum réu, nunca nenhuma família de réu me desrespeitou. Nunca me ameaçou. Nunca disse: o senhor vai se ver comigo. Mas eu sempre respeito. Eu vejo na figura da parte que está do outro lado um ser humano como qualquer outro. Eu acho que essa é a visão que qualquer profissional, quer seja um promotor de justiça, quer seja um juiz de direito, um defensor, um advogado, deve ter.
Me perdoa só a outra que ele fez? A outra pergunta foi com relação às dificuldades. Ele perguntou os riscos, também quer saber se existem dificuldades diárias aí na vida de um promotor de justiça. A dificuldade, às vezes, advém daquela situação que remonta à questão das 10 medidas contra a corrupção. Você faz algo e vê que muito pouca coisa muda. Mudam, mas você vê que tem que brigar por situações que não haveria necessidade de brigar. Você tem que brigar por uma medicação que a criança tem direito, brigar por uma internação que às vezes o indivíduo tem não só o direito, mas a necessidade, brigar por creche. Então, isso causa uma dificuldade muito grande no Ministério Público, na minha pessoa principalmente, sabe? É aquela situação em que você tenta, e pouco se consegue. Mas, na verdade, isso, com todo respeito aos ouvintes e quem vem assistir essa entrevista, advém muitas vezes da falta de vontade. Existem dificuldades, mas eu acho que as dificuldades podem ser superadas quando observadas certas regras, quando observado o ser humano. Essas são as maiores dificuldades que eu encontrei. Eu nunca encontrei dificuldade em denunciar, em sustentar algo em plenário, em investigar quem quer que seja, mas a dificuldade que mais me aborrece, me dói na alma, é ver pessoas carentes necessitando de algo e não conseguindo. Isso não é algo que só ocorre em pequenas, médias ou grandes cidades. É algo que ocorre em todo o país. Muito bem, fique aí as considerações e que sirva aí de posicionamento para que você decida sobre essa carreira e tenha uma visão sobre o Ministério Público. A próxima pergunta é do Tiago. O Tiago ele estuda na Universidade Paulista Unip e ele pergunta qual a motivação do senhor. O que faz o senhor ser motivado a cada dia para levantar e continuar nessa luta pelo direito? Eu não digo a paixão. Eu sempre disse no júri, eu disse isso, que paixões passam. O ser apaixonado é um momento, mas é o amor pela instituição. Todos os dias você levanta e vê que aquilo que você desejou fazer, você tem que fazer bem feito. Cada processo é um processo. Você não trata os processos como se fossem aquele arcabouço de igualdade, ou seja, esse é igual a esse que será igual a esse. Não, cada um é um diferente. É a paixão por fazer uma diferença, mesmo que você tenha as dificuldades, e aí que eu volto lá na primeira questão da entrevista, toda profissão tem suas dificuldades. Do Ministério Público tem, qualquer magistratura tem, qualquer uma, mesmo fora do bacharelado em Direito, as outras apresentam. Mas o importante é que quando você ama o que faz, você supera a dificuldade. E você busca isso, inclusive, buscando meios para que essa dificuldade seja sanada, diminuída, evitada. Muito bem. A última pergunta, tanto do Moisés, que é o nosso estudante de Direito também da Unip, que é o acadêmico de Direito, a pergunta do acadêmico e da nossa entrevista, é com relação ao concurso público. Quais dicas o senhor pode passar, tanto de estudo técnico, livros, quanto de comportamento, para que esse aluno, essa pessoa que está empenhada, esse advogado, que procura passar no concurso público para o Ministério Público, o que ele deve fazer? Quais os procedimentos que ele deve adotar? Bem, eu vou analisar essa pergunta de acordo com o que foi os meus estudos. Um primeiro momento é você estabelecer aquilo que você quer. Depois você pega um edital e vai estabelecer seu plano de estudo com base naquele edital. O edital do último concurso. Não adote aquela situação de que, mas o edital é do último concurso. Aqui eu ressalvo que a alteração de um edital ela é muito pequena. E você, nesse início, você está estudando aquelas questões mais gerais. A lei mais específica, você vai estudar quando chegar ao concurso. Feito isso com o edital, você trace um plano de estudo. É um horário. Pode parecer um tanto quanto infantil, mas é o que tem que ser feito. Você tem que ter uma disciplina.
né? Então, na segunda eu vou estudar tal matéria, na terça esta, na quarta esta, no sábado eu vou estudar legislação. E estes horários devem ser rigorosamente obedecidos. Mesmo no dia em que você está cansado, você tem que sentar, se colocar numa cadeira, abrir aquela matéria e tentar ler. Por que eu digo ler? Você está cansado, você não quer, e isso é muito comum no início. Mas você tem que aprender. A gente não nasce aprendendo, a gente não nasce sabendo tudo, a gente aprende. Estudar é aprender. Estudar para um concurso é aprender. E um dia desse me perguntou um acadêmico como eu comecei. Eu falei, sentando, pondo um livro na mesa e estudando. Ali você vai ganhando o hábito. Mas não é o hábito de ficar ali meia hora se o seu plano foram 2. É o hábito de ficar ali 2 horas. Ah, mas eu não estou entendendo. Não importa. Você está se acostumando àquele hábito. E isto vai, de uma maneira mais reforçada, sendo aumentado com o tempo. É como você começa com 2 horas, aí você vai ver a necessidade e a possibilidade de estudar 2 horas, e por aí você vai caminhando. Vai chegar um tempo desse concurso em que você vai estar estudando num nível muito bom, vai começar a fazer concursos. Alguns concursos você irá na primeira, isso aconteceu comigo, vai passar, não vai para oral, por 1, 2 pontos. E aí o grande celeuma é não desistir. Porque se você está chegando tão perto, é porque você está próximo de almejar o seu objetivo. Isso agora eu não digo por mim, eu digo por pessoas que eu conheci e que hoje são promotores, juízes, um analista que recentemente também é promotor, ele foi por 2 vezes a oral, eu conheço gente que foi por mais de 2 vezes a oral. No primeiro momento isso serve de estímulo. Não, mas eu estudei tanto e morri na praia. Não, você estudou tanto, chegou até onde chegou e pode ir até onde você quer. Questão de livros é o que eu já disse, estude o que você entenda. Eu não vejo como lógico eu dizer, olha, estude tal autor porque ele é o melhor, o bambambam. Se você vai abrir e não vai entender nada. E vai chegar um ponto em que você vai ter que fazer escolhas, sim. Você vai ter que fazer escolhas entre, às vezes, ter que sacrificar um horário de academia para efetivamente estudar, quando chegar mais próximo de uma prova oral, ter como eu estudar aí suas 10, 12 horas quando chegar próximo à prova oral. Mas isso faz parte do caminhar. O que eu vejo hoje é que muitos estudantes, eles têm a visão de que querem passar num concurso público, mas eles não têm a visão de que isso exige e exigirá sempre, hoje, amanhã, em qualquer data que for, sacrifício. Mas um sacrifício que é colhido lá na frente. Muito bem. Entenderam, pessoal? Querer passar é diferente de querer se preparar para passar. Ficam as considerações com relação à disciplina, persistência e a técnica que você precisa montar. Acredite nos seus sonhos, que isso é muito importante. Mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente a participação do senhor, promotor de justiça daqui de São José dos Campos, Fábio de Xavier Moraes. Bom, para mais informações você pode acompanhar aqui nos comentários, tem toda a descrição, o contato do promotor de justiça. A nossa edição de hoje fica por aqui, a gente agradece a sua participação e até a próxima.